Aliança. Aliança, ela é um acordo entre duas partes. E no Antigo Testamento, essa aliança tinha que ser selada com um sacrifício. Assim foi a aliança que Deus fez com Noé. Qual é o sinal dessa aliança? É o arco-íris. Quando nós vemos o arco-íris, nós sabemos, nós lembramos que Deus é fiel e não mais irá destruir a terra com águas de dilúvio. Uma segunda aliança Deus fez com Abraão. Essa aliança, onde Deus seria o Deus dos judeus. E os judeus seriam o povo de Deus nessa terra. Qual foi o sinal dessa aliança? A circuncisão. Ao 8º dia, toda criança judia, ela é circuncidada, todo macho. E nós, hoje, mesmo tendo uma origem dos pagãos, dos gentios, nós temos acesso a essa. E o Senhor também deu um sinal. O sinal é essa mesa. Interessante. O primeiro sinal, ele estava totalmente fora de nós. Embora esteja visível no céu, mas ele está fora. O sinal da aliança de Abraão está no corpo. O prepúcio foi cortado, fica-se uma cicatriz. Mas o sinal dessa nova aliança, ela não só é visível, não só está em nós, mas ela entra dentro de nós, como o nosso alimento e como o sangue que nos purifica de todo o pecado. Que nós possamos, a cada novo dia, que partimos esse pão, possamos nos humilhar diante do Senhor e considerar isso. Não é por acaso que o Senhor Jesus colocado dentro de um coxo. Nunca vi um fazendeiro chamar um coxo de manjedoura. Manjedoura é uma palavra bonita para presépio. É literalmente um coxo. Um coxo de pôr comida para o gado miúdo. Irmãos, o Senhor foi colocado ali para ser o nosso alimento. Senhor Jesus, eu gostaria de começar, dar prosseguimento à mensagem que nós começamos ontem. Está dentro do novo alimento diário. O tema dessa semana é não desperdice seu tempo. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 4, 16
e 17. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Seja em favor deles. Quem está falando essa palavra? Paulo. A quem está falando? A igreja da região da Galácia. E o que estava acontecendo ali naquela região? Paulo havia passado e pregado o evangelho aos gentios. Eles creram e foram batizados. Mas depois que ele saiu, vieram da parte de Jerusalém alguns cristãos judeus e falaram: olha, tudo bem, vocês creram, muito bom, mas para vocês serem verdadeiramente salvos, vocês também precisam praticar a lei de Moisés. Vocês precisam ser circuncidados e vocês precisam observar toda a lei. Quanto à observância de dias, quanto à observância da dieta, o que é puro, o que é impuro. Então, isso trouxe confusão na cabeça dos Gálatas. Então, Paulo, falando, né, que nós não mais estamos debaixo da lei. E fala várias verdades. Gálatas 4,16 fala: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, para que o vosso zelo seja em favor deles. Muitas vezes nós ouvimos coisas que não são melhores amigos. Algo inadequado não está nem aí para o que estamos fazendo, eles não falam nada. Mas às vezes os verdadeiros amigos chegam e falam coisas duras. E aqui é o que aqui nas igrejas da Galácia. E Paulo faz essa pergunta. Mas ele não é inimigo, ele é amigo. Mas as verdades, às vezes, são duras. O problema, muitas vezes, é que nós não demonstramos amor. E aí a pessoa logo descarta. Que tenhamos sabedoria, mas o importante é que nós estejamos andando na verdade. Quando o nosso falar é preciso, quando o nosso falar, ele nunca desvia
sim, o nosso não é não, então a nossa palavra vai ter peso. Às vezes é que nós somos conduzidos pelo falar do mundo e não temos muitas vezes o compromisso adequado com a verdade. Que o Senhor possa nos conduzir tem. Que logo que o Senhor morreu e ressuscitou, ele, chave representa autoridade. Ele, no dia de Pentecostes, ele abre a porta para os judeus. Isso nós vimos em Atos, capítulo 2. Nós vemos ele abre uma segunda, mas ele abre uma segunda vez essa porta. Essa é a porta da salvação. Abre a porta aos gentios. Irmãos, devido à grande religiosidade de Pedro, que o irmão ontem demonstrou quando ele estava lá em Jope, ele viu Deus baixando um grande lençol e Deus dá uma ordem, né? Pega, mata e come. E ele fala, de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi algo impuro. E isso se repete 3 vezes. E Pedro está discutindo com quem? Com o próprio Deus. Nós somos assim. Às vezes Deus, ele quer nos usar, mas nós trazemos nossas tradições. E aí, o que Deus faz? Levanta o apóstolo Paulo. Paulo não era nada menos, nada mais do que o maior opositor. E Deus dá a comissão a Paulo para pregar aos gentios. Nesse íntere, igreja onde a maioria eram os gentios. Lá na região da Síria, a cidade de Antioquia. Então, os irmãos em Jerusalém mandam Barnabé para lá. Barnabé ajudar. Lembra de Saulo. E vai atrás de Saulo.
Por que ele estava lá? Porque logo quando se converteu, ele, que tinha muito conhecimento, ele começou a pregar o evangelho e causar o maior tumulto. Então, os irmãos, aquela confusão toda, orientaram ele, levaram ele lá para Tarso. A gente não sabe quantos anos ele ficou ali. Mas Barnabé vai lá e busca. E lá, por um período de 1 ano, ele, Barnabé e vários. Ali, Paulo, ele tem a sua visão. Ele havia ganhado visões. Ele viu pessoalmente o Senhor Jesus. O Senhor falou com ele. Ele foi arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado aos céus. Mas agora ele foi servir na prática as igrejas. Estivesse moldando ele. Até que o Espírito Santo fala. Quase todas as cartas, Novo Testamento, foram escritas por Paulo. Mas eu gostaria de ler em Gálatas alguns detalhes interessantes. Senhor Jesus. Olha só. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, e a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?
Ou seja, Pedro, ele chegou na igreja em Antioquia e por causa deles serem uma igreja de gentios, eles comeu junto com eles. Mas aí chega um tanto de judeu vindo da parte de Tiago, ou seja, de Jerusalém, aí ele ficou constrangido. Lembra que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, nossas atitudes não podem ser dúbias. E Paulo foi firme. E repreendeu o próprio apóstolo Pedro em público. Agora, eu sou fã de Pedro. Pedro, ele fica célebre em todos os evangelhos por sempre ser afoito e enfiar o pé na jaca. Mas a gente nunca ouve Pedro se justificar. Agora, eu gostaria de ler o que Pedro fala sobre Paulo. Vamos abrir lá em 2 Pedro. É 3. Vamos ler 3,14. Adiante. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, essa é a atitude de quem foi repreendido publicamente pelo próprio apóstolo Paulo. Esse falar aqui tem alguma mágoa? Tem algum rancor? Não. Irmãos, aqui ele reconhece que Paulo foi o seu grande amigo, amado. Essa tem que ser nossa atitude. Reconhecer aqueles que nos ajudam. Na hora, talvez aquilo ficou atravessado, mas ele se humilhou. E ele viu que estava errado. Aqui ele reconhece que o falar de Paulo
é Escritura. Olha só. Olha, coisas difíceis de entender, que ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras. Nós precisamos perceber que o falar profético é importante para as igrejas. Esse falar vem nos alinhar. Esse falar vem nos dar uma direção. Nós não somos igrejas independentes. Se, por um lado, a administração de cada igreja é independente diante de Deus, nós temos que responder diante de Deus. Mas, por outro lado, a obra vem nos dar uma direção. Para quê? Para que possamos cumprir o propósito de Deus para a igreja. Senhor Jesus, então, nós vimos como Deus comissionou a Pedro, depois como Deus comissionou ao apóstolo Paulo. Só que ambos foram executados mais ou menos na mesma época. Então, daqueles 3 discípulos que sempre estavam ao lado do Senhor, quem estava vivo? João. Nós podemos ver que, quando a gente lê os evangelhos, sempre haviam 3 discípulos mais próximos. Por exemplo, quando eles viram o Senhor Jesus transfigurado em sua glória, na presença de Moisés e de Elias. Estava ali Pedro, Tiago e João. Pedro até falou, que bom estar aqui, vamos fazer mais uma tenda e ficar morando aqui. O Tiago aqui, não é o Tiago que escreveu a carta de Tiago, não. É o Tiago, irmão de João. Eles eram filhos de Zebedeu. Eles estavam remendando redes quando foram chamados. Pedro e André estavam pescando, lançando redes. Então, Pedro, um pescador, foi aquele que abriu as portas para judeus e depois para os gentios. O ministério de Paulo foi de edificar a igreja. Qual era o ofício dele? Ele fazia tendas. Só que agora, o Senhor levanta um terceiro discípulo, um terceiro apóstolo, que estava entre aqueles da maior intimidade com o Senhor, para então remendar os buracos. Porque já no início da igreja começaram a entrar heresias, em parte do judaísmo, em parte da filosofia grega, gnosticismo. Então, tinham aqueles que consideravam que Jesus, ele não tinha vindo em carne,
Ou seja, ele não era homem como nós. E tinham aqueles que também falavam que ele era homem, mas ele não tinha divindade. Então, o apóstolo João, ele vem concluir todos os escritos do Novo Testamento e da Bíblia. Ele concluiu os evangelhos, concluiu as cartas e, com o Apocalipse de João, ele conclui toda a Bíblia. Então, vamos dar uma olhada na questão dessa visão geral do ministério de João. Mas antes, vamos abrir em Ezequiel, capítulo 1, lá no Antigo Testamento. Ezequiel foi um profeta durante o exílio da Babilônia. Fica depois de Isaías e Jeremias. Nós não vamos olhar detalhadamente, mas aqui no capítulo 1, Ezequiel tem uma visão. Capítulo 1, vamos ver o 10. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham rostos de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. O 15, vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e de suas estruturas eram brilhantes como o berilo e tinham 4 na mesma aparência, cujo aspecto da estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. E aqui vamos o 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, com uma safira sobre esta espécie de trono. Estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, e desde os seus lombos, e daí para cima, e desde os seus lombos, e daí para baixo. E via como fogo e um resplendor ao redor dela. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz que falava. Aqui, nós não vamos entrar em pormenores, mas nós vamos ver que é uma visão e um tanto complexa, onde há um ser que tem 4 rostos. Aí o 10, né, fala, a forma dos seus rostos era como de homem, né, à direita, os 4 tinham rostos leão à esquerda, o rosto de boi e também o rosto de águia. Todos os 4. Né? Irmãos,
nós não vamos entrar nos detalhes dessas rodas que zigue-zagueavam, dessas asas. Isso aqui é um falar profético. Eu só quero chamar a atenção de que está falando da aparência da glória do Senhor. E a glória do Senhor é mostrada a nós através de quê? Da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, né, ela é falada hoje por meio de quem? Do Filho. Nós vemos em Hebreus que antigamente o Senhor falava através dos profetas, mas hoje nos fala através do Filho. E é através dos 4 evangelhos que nós conhecemos a pessoa do Filho. Então, Mateus, qual era a profissão de Mateus? Um coletor de impostos. Ele era um funcionário público. Qual era a visão que ele tinha de Jesus como rei? O rei da casa de Davi. Então, ele dá a genealogia de Davi, de Salomão. Essa genealogia é de quem? É de José. Por isso que de Salomão para baixo não bate com a genealogia que está lá em Lucas. Mas ele não era filho de José. Sim, ele não era filho na carne, ele era filho da Virgem. Isso está muito bem explicado na Bíblia. Só que ele era o filho adotivo de José e logo ele herdava o trono de Davi. Por isso, a genealogia mostra todos os reis da casa de Judá. Marcos. Quem era Marcos? Marcos era um colaborador, primeiro, de Barnabé, depois de Pedro, depois de Paulo. Ele sempre serviu os irmãos. Qual era a visão que ele tinha do Senhor? Servo. Qual a figura de servo? Boi. O boi é o que puxa o arado, é o que puxa o carro de boi. Ele está sempre servindo. E quando morre, ainda serve de alimento. Qual é o terceiro evangelho? Que revela mais um aspecto, mais um rosto. Lucas. Quem era Lucas? Era um grego que era médico. Paulo era muito doente, na equipe dele precisava ir um médico junto. Então, qual é a visão que ele tinha do Senhor? O Senhor era verdadeiramente homem. Qual é a genealogia que ele dá? A da Virgem Maria, que também era da casa de Davi, só que ela descendia não de Salomão, mas do príncipe Natã. E por fim, nós vamos para o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Quem era João? João era o discípulo mais próximo do Senhor Jesus. Ele
retrata, não, ele diz dele mesmo, o discípulo amado. Será que o Senhor Jesus amava mais a um do que a outro? Não. Mas ele se sentia mais amado. Ele foi o único discípulo que não correu, mas que estava na beira da cruz. Todos os outros fugiram. As mulheres foram mais corajosas, estavam lá à beira da cruz, várias delas. Inclusive a mãe dele. Senhor Jesus. E aí, diante das várias heresias que estavam surgindo naquele primeiro século, ele vem no seu evangelho, que é representado pela águia. Por que a águia? Porque a águia, ela tem uma visão dos céus. Nós somos chamados a atenção pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Ele fala: pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. E o apóstolo João, ele, da mesma forma, ele procura nos levar a ter uma visão celestial. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Apocalipse, capítulo 4. Quatro, 1 fala: amados, desculpa, eu estou abrindo o livro errado aqui, pertinho, mas Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto da esmeralda. Se a gente for reparar, lá na profecia de Ezequiel também há o trono. Há também esse arco-íris, o arco da aliança. Irmãos, os escritos de João, eles vêm nos alertar que nós não podemos mais desperdiçar o nosso tempo. Porque o tempo se abrevia. Nós precisamos ter uma visão espiritual. E para isso, ele está nos chamando, assim como Paulo chamou. Ele quer nos dar uma visão de águia, não de formiga. Não de galinha. A galinha não voa, só fica ali ciscando. Ela é muito entendida, né,
de minhocas, de coisas da terra. Mas o Senhor quer nos dar uma visão de cima, do todo. Ele quer nos levar. Para isso, nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Para isso, nós precisamos valorizar a unidade. Porque você só consegue ser um no espírito. Olha só, se nós formos olhar a origem de cada um de nós aqui, cada um tem a sua história, as suas preferências, o seu modo de agir. Mas o Senhor, Ele fala para nós pensarmos a mesma coisa. Isso é impossível se nós não formos para a esfera do Espírito, se nós não formos pensar nas coisas lá do alto. Senhor Jesus, e para concluir, eu gostaria que nós fôssemos para o Evangelho de João, João 1:1. Evangelho de João. Nós vamos substituir a palavra verbo por palavra. Não que esteja errado, mas logos, né, no grego, a meu ver, fica mais fiel. Palavra todas a vida era de Jesus. Por quê? Servo, escravo, não tem genealogia. João também não dá genealogia. Porque Deus não tem genealogia. Então, aqui, quando nós lemos agora os 4 evangelhos, nós vamos ter essa lembrança. Mateus, o leão, rei. Marcos, boi, servo. Lucas, homem, né? João, Deus.
né, a águia. Né? Ficou mais claro? Né? Hoje, nós não temos que ter apenas conhecimento. Conhecimento é importante, mas isso precisa ser uma realidade do nosso viver. Isso tem que ser como um alimento. Nós, agora por 6 meses, nós vamos desfrutar o alimento diário dos escritos de João. E certamente, né, nossa visão será muito aberta. Que nós possamos ter um coração simples, humilde e obediente, para que a gente receba essa palavra com avidez. Então vamos agora multiplicar em pequenos grupos, para que a gente possa ruminar essa palavra, para que ela fique mais fixada no nosso coração. Jesus é o Senhor.